Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situado à Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Antes de iniciarmos o Evangelho dessa semana, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai da vida, em gratidão por tudo que temos e tudo que somos. Agradecemos ao Mestre Jesus por este Evangelho que nos orienta e nos serve como modelo e guia para alcançarmos o nosso desenvolvimento pessoal, através da nossa reforma íntima. Vamos aprendendo com esse pedagogo amoroso, Jesus, o nosso irmão maior. Elevemos também o nosso pensamento aos benfeitores, aos nossos mentores, que estão sempre conosco a nos inspirar, que esse sentimento de vibração amorosa possa adentrar em todos os lares, que possamos sentir toda essa serenidade de Jesus, através dos vossos ensinamentos, que nós possamos iniciar a nossa semana com todo este aprendizado que tanto nos auxilia no enfrentamento dos desafios e nas nossas relações, de compartilhamento enquanto estamos aqui na nossa caminhada. E assim vamos perseverando na nossa reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Estamos no capítulo número 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E nós estamos nas instruções dos Espíritos, Hoje nós vamos estudar, fazer o estudo sobre a paciência, E esta mensagem, essa instrução, é de um espírito amigo, em Havre, 1862. E o que esse espírito amigo vem nos dizer, Que notícias ele traz do plano espiritual, para nós fazermos a reflexão em cima dessa virtude, paciência. Então, primeiro vamos entender, quando a gente fala paciência, Muitas vezes a gente só considera a paciência como uma virtude que ela meramente passiva, Nós achamos que é simplesmente esperar. Uma pessoa paciente é uma pessoa que tem calma de esperar, Mas essa palavra, a paciência, ela é derivada e muitas vezes ela é traduzida também junto com uma outra palavra que seria irmã gêmea dela, Que é a perseverança, Então, paciência e perseverança, elas andam juntas. Então, não é simplesmente nós ficarmos, de braços cruzados, esperando, que isso é ser paciente, A paciência, ela significa muito além disso, ela significa perseverar, Ou seja, nós temos a obrigação de fazer tudo que está ao nosso alcance
diante de algum desafio, e aí aguardar, né? Entendendo, muitas vezes teremos que entender que aquilo está muito além do nosso esforço pessoal, né? Muito além do nosso alcance. E muitas vezes vai competir a Deus o tempo devido, para a solução daquele desafio. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter uma ação ativa desta paciência, né? E Emmanuel já dizia, né, que a paciência é uma obstinação pacífica naquilo que nós nos propomos a realizar. Mas essa obstinação, né, que ele diz pacífica, é com serenidade, sem agressividade e sem ansiedade. Então é uma paciência que nos auxilia de forma construtiva e de forma a entender que muitas coisas, mesmo diante do nosso empenho, elas deverão acontecer em um tempo. E sabemos que o tempo é de Deus. E teremos que ter a paciência, né? A obstinação pacífica de aguardar aquilo que não nos cabe, né? Que não nos compete, né? Na solução. Então, se nós observarmos na natureza, temos, né? E Jesus usava muitos símbolos da natureza, ele falava da semente, né? A semente, ela tem o tempo certo. E esse tempo certo é o tempo que ela precisa para produzir o fruto. Nem antes nem depois, no tempo certo, né? A semente vai produzir o fruto. Se esse fruto for colhido antes, ele não vai estar preparado, né? Ele ainda não vai estar pronto e nem terá o sabor apropriado. Então, a gente escuta muito, né, um ditado popular que fala: quem tem pressa come cru. Então, nós temos condições de usar, né, esses modelos, esses exemplos para a nossa construção, a construção também do nosso processo de desenvolvimento pessoal. Mas vamos primeiro verificar o que esse espírito, né, amigo, vem nos dizer sobre a paciência no Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mais bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Ele já começa aqui, né, nos dizendo sobre os desafios que nós temos a enfrentar. Então, a paciência que nós temos que desenvolver nesses desafios que a vida nos impõe, porque estamos aqui para desenvolver, né, a nossa capacidade de transformação, né, a nossa capacidade de renovação interior. E a paciência, ela é a mãe, né, vamos dizer assim, é a mãe o que Jesus quis nos mostrar, né, e nos falar sobre a paciência, é que ela nos abre o caminho, né? Ela nos abre o caminho para as outras virtudes, porque para nós alcançarmos, né, as outras virtudes, nós vamos ter que ter muita paciência. Então, através do uso da paciência, nós vamos desenvolvendo as demais virtudes, né?
a humildade, o amor, o perdão. Então, isso é uma conquista individual de cada espírito. É um processo de desenvolvimento individual de cada um de nós. E isso vem com a nossa melhora espiritual. A partir do momento que nós vamos desenvolvendo as virtudes, né, sempre tomando a frente, né, abrindo o caminho através da virtude da paciência, nós vamos desenvolvendo todas as outras virtudes que nos cabem, para que a gente consiga realmente, né, ser bem-aventurados, né? Aqueles que são brandos e pacíficos, que é o tema do capítulo 9, né, do Evangelho. Então, para que a gente possa alcançar essa bem-aventurança que Jesus vem nos falar, né, nós vamos ter que desenvolver essa brandura, essa paz interior, né, a afabilidade, a doçura. São sentimentos que vai nos remeter, né, a essas bem-aventuranças, são essas conquistas, né, que nós deveremos ter nesse processo, para que nós possamos evoluir enquanto espíritos. E ele continua: sede paciente. A paciência é também caridade, e devereis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há também há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o vosso caminho para serem instrumentos dos vossos sofrimentos e colocar à prova a paciência. Então aqui também, né, esse espírito amigo vem nos trazer notícias de falar sobre a caridade, né? A caridade material, ela é muito necessária, e devemos sim praticá-la no momento que podemos, né? A caridade material, né? Dar um recurso material àquele que necessita. Mas existe a caridade, que é essa caridade moral, né? Que chamamos, que ela exige muito mais de nós. E principalmente com aqueles, né? Que estão ali coabitando conosco, o nosso caminho, a nossa residência, o nosso lar 24 horas. E que Deus coloca, né? São os presentes que Deus coloca nas nossas vidas para que possamos desenvolver nessa tal da paciência, para que a gente possa perseverar no caminho do amor. Porque através da paciência nós vamos alcançando as outras virtudes, nós vamos perdoando, nós não vamos fazer julgamento, nós vamos desenvolver a tolerância, né, a bondade, a doçura. Então a paciência, ela vai nos trazer a calma, trazer a serenidade, né? Nós vamos desenvolvendo uma condição de aguardar o momento de que cada um de nós precisamos, né? Porque cada um de nós temos o nosso momento, o nosso desenvolvimento e o nosso estágio evolutivo diferente daquele que muitas vezes se encontra no nosso lar. Então nós vamos perseverar nessa paciência, sem agressividade, sem ansiedade, né? Mas fazendo de tudo que a gente pode para auxiliar aquele irmão, né, que se encontra conosco na caminhada e que precisa muito,
né, dessa nossa paciência. Então Deus coloca esses presentes na nossa vida para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos, né, desenvolver essa capacidade. Então, realmente, esse mérito dessa caridade moral, da paciência, é meritória, é bem mais meritória que muitas vezes, né, que a gente pensa numa caridade material, porque requer e demanda, né, é um trabalho contínuo, né, como ele fala aqui, né, a vida é difícil, né, ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinete que acabam por ferir. Então, muitos daqueles espíritos que convivem conosco na nossa caminhada, muitas vezes vão, né, nos alfinetar ali, dia após dia, né, de forma incessante, e nós vamos continuar amando, nós vamos continuar perdoando, nós vamos continuar ajudando, fazendo tudo o que for possível, né, para mostrar o quão é importante, né, aquele que caminha junto conosco, saber, né, o que é esse amor, o que é esse perdão. Não vamos guardando mágoa nem ressentimento, vamos esperando, né, o tempo dele para que ele mesmo possa se iluminar e despertar. Vamos fazendo a nossa parte, né, e cada um seguindo dentro do seu estágio evolutivo, no seu entendimento das coisas, mas que o nosso coração, né, seja repleto de perdão. Então, essa iluminação interior, ela é distinta, ela é de cada um, né? Então, esse é o processo individual, o qual todos nós estamos submetidos, mas cada um no entendimento apropriado, né, na circunstância que ele se encontra, enquanto espírito. Então, vamos, né, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações. Então, quando, né, nós passamos pela prova e entendemos, através da fé no futuro, né, que as nossas alegrias, elas não estão aqui, né, nesse mundo material. Então, as nossas compensações, as nossas consolações, elas virão, né, numa vida futura. Aqui estamos de passagem, estamos fazendo um estágio no mundo material para que nós possamos desenvolver, né, essas virtudes através do compartilhamento com o nosso próximo, né? E principalmente aquele próximo que está mais próximo, que é a nossa família. Então, é muito fácil para a gente, né, fazer a caridade material fora do nosso lar, né? Então, a gente vai lá, dá uma cesta básica, né, numa instituição e pronto. A gente acha que já fez a nossa parte. Daí chega dentro do nosso lar, nós não perdoamos, nós somos intolerantes, nós somos impacientes, nós fazemos julgamentos, né? Nós deixamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, aflorar dentro de nós quando somos alfinetados, né? E deixamos de lado essa caridade moral, que é o maior dever que nós temos em perseverar, né? Que essa conquista, né, do desenvolvimento pessoal de cada um de nós. Então, as bênçãos, né, quando a gente consegue superar através da paciência, né, todos esses desafios, são muito mais numerosas
do que as dores, né, que a gente enfrenta. Então o fardo ele parece bem menos pesado quando a gente olha do alto. Então quando a gente tem essa visão do mundo espiritual, né, o nosso fardo fica mais leve, né? Então quando a gente se curva aqui para o mundo material, as coisas ficam muito mais difíceis e aí a gente não tem compreensão das coisas. Mas quando a gente pensa sempre na vida futura, né, nós temos o entendimento de que aquele irmão que está caminhando comigo é um espírito. Assim como nós somos espíritos, aquele irmão também é um espírito. E quando a gente busca o entendimento, né, olhando, né, para esse plano divino, esse fardo ele fica mais leve. Então ele fala no final, coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Então aqui ele já diz qual é a fórmula, né, a fórmula mágica que nós temos que, né, usar em nossas vidas. É o Evangelho, né, o Cristo, os ensinamentos do Cristo. Ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós. E ele não reclamou, ele não censurou, ele teve a paciência, ele perseverou no caminho, né? Enquanto nós temos um passado, né, a espiar e fortalecer o nosso futuro. Então, todos esses desafios que passamos é porque esse nosso futuro, né, esse nosso passado, né, ele tem pendências, né? Então nós temos que ajustar, né, esse nosso passado, o regresso. Então nós temos coisas a espiar. Então a paciência é a mola mestra que irá, né, nos auxiliar nessa tarefa. Então seja paciente, né? Seja cristão. E essas palavras encerram tudo. Ele termina assim essa mensagem, né, de instrução, né, que o plano espiritual vem nos dizer sobre a paciência. E se a gente considerar o mundo atual, né, que a gente vive hoje, tudo flui muito rápido, né? As coisas acontecem assim numa velocidade assustadora, né? E nada é feito para durar, né? Se a gente pensar, né? As coisas hoje são muito, né? Eles falam, né, que o mundo hoje é líquido, né? Ele é muito fluido, então nada dura, é tudo passageiro, né? Então a gente vai realmente entrando nesse ritmo alucinante e vamos achando também que no campo, né, do espírito, as conquistas espirituais, elas vão acontecer na mesma velocidade, né? E a gente se frustra porque a gente não consegue isso na mesma velocidade, né, no clique do mouse ou no toque de uma tela, né? E quando a gente descobre que não é assim, né, igual no nosso mundo virtual, né, esse nosso mundo líquido, né, a gente se frustra e a gente vai desistindo de perseverar, né, no processo de autoiluminação. Porque a gente acha que tem que ser tudo muito rápido, tem que ser tudo muito dinâmico, as coisas têm que acontecer num flash e não é assim. Né? Para as coisas e as conquistas espirituais, nós não podemos usar o comparativo, né, dessa rapidez que as coisas acontecem, né, no mundo virtual, nesse mundo moderno que a gente vive, né? Se a gente considerar uma compra, né, qualquer coisa que a gente compre hoje pela internet, no toque do dedo, né, num piscar dos olhos, né, tudo é muito rápido, né? A gente clica ali, já gera um boleto, a coisa depois de 2 dias já chega na sua casa, ou até menos tempo, em alguns casos, né? Então a nossa tendência é transportar também essa visão para o mundo espiritual, que as coisas têm que ser assim, né?
acha que tudo é muito rápido, que a conquista das nossas virtudes é uma coisa muito rápida, né? E não é assim. Sabemos que não é assim. Tudo leva tempo. Como foi dito no começo, né? Jesus ele sempre utilizava os símbolos da natureza, né? A semente. Então o desenvolvimento é lento e gradual. É assim que nós vamos trabalhando a nossa paciência, perseverando, né? Num ritmo gradual, dia após dia. É um treino constante, né? Então, esse processo todo, né, de desenvolvimento pessoal demanda muita paciência e é um treino constante, né? E nós só vamos ver o resultado prático disso se nós perseverarmos, né, diante dos desafios, né, que nós iremos encontrar no caminho. Porque estamos aqui para o enfrentamento dos desafios, né? Então, a mensagem que fica aqui no final desse estudo é que estamos lutando, né? Estamos caminhando, estamos perseverantes na busca das conquistas, das nossas virtudes. E não podemos desmerecer que já alcançamos algumas. Então, se hoje estamos aqui para desenvolver a paciência, é porque estamos compromissados com isso. Já conquistamos algumas outras, mas o nosso compromisso hoje talvez seja colocar em prova, né? Se realmente já conseguimos, né, fazer valer o uso de talvez uma virtude que já tenhamos adquirido. Então, vamos fazer uso desse estudo e validar no nosso dia a dia como que nós estamos reagindo em relação aos desafios que nos chegam, né? Vamos fazer esse exercício da paciência e vamos nos usando até essa ferramenta, né, dessa virtude, para que possamos perseverar, principalmente no momento que estamos passando, né, por muitos desafios, e que nós possamos realmente perseverar para desenvolver o amor e a caridade. Que assim seja, graças a Deus.